Paz do Senhor para todos. Nós estamos aqui para comentar aqui um breve resumo da lição da Escola Dominical, como eu tinha dito, que nós vamos estar estudando nesse domingo, né? Se você não é inscrito no canal, já se inscreva aí, assine o sininho da notificação aí, acione aí e deixe a sua curtida aí se você gostar desse vídeo. Eu quero ser bem breve aqui, bem resumido, para não tomar muito tempo aqui, não ficar um vídeo grande. A lição é a lição de número 10 que nós estamos estudando, que tem por título o processo da salvação. Nós vamos ver que precisa necessário um processo para sermos salvos. Eu quero ler o texto áureo que fica em João 3,5, que diz assim: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso Jesus diz para Nicodemos, que é o texto áureo, a leitura bíblica em classe, né? Que nós lemos na lição, que nós lemos na classe da Escola Dominical, que fica em João 3, do versículo 1 ao 7, onde Jesus teve aquele diálogo com Nicodemos. Eu não vou ler aqui para não ficar extenso, mas a verdade prática diz assim: o processo bíblico de salvação se dá por meio da justificação, da regeneração e da santificação do ser humano. São esses três pontos que nós vamos estudar nessa lição, que tem 3 tópicos, e o primeiro tópico diz assim: justificados por Deus. E nesse primeiro tópico tem 3 subtópicos, que é a natureza da justificação, a necessidade de justificação e a impossibilidade da autojustificação. Nós vemos que essa necessidade de justificação se deu porque que é o primeiro, que é a natureza da justificação. Essa natureza ela vem de Deus. Nós fomos justificados, não foi por nós mesmos, por sermos bons, mas nós fomos justificados por Deus. Como um tribunal que nós estávamos ali sendo julgados e nós não tínhamos possibilidade alguma de sair dali com a vitória na causa. Mas Jesus Cristo, por isso que ele veio e morreu na cruz, e através do sangue dele nós fomos reconciliados com Deus. Através do sacrifício dele, nós estamos de volta ali com comunhão com Deus. Nós vemos aqui em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, que diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Jesus morreu naquela cruz para que através daquele sacrifício nós fomos feitos justos, né? Deus aí passa a nos ver como justos diante de Deus. Então foi essa natureza, foi Deus quem nos justificou através do sacrifício de Jesus Cristo. E nós vamos ver aqui, no segundo ponto, que vai falar sobre a necessidade. Por que nós tivemos essa necessidade? Então a necessidade dessa justificação foi por conta de que o homem caiu ali. Em Gênesis 3 nós vemos que Adão e Eva pecaram e acabaram sendo separados da presença de Deus. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, através dessa destituição, através dessa separação, Isaías 59, do versículo 2 diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, através dessa separação que o pecado fez, que houve essa necessidade de justificação, porque o ser humano não se achava mais justo diante de Deus e tinha se corrompido. Então, ali na cruz do Calvário, Cristo fez aquele sacrifício. Foi por essa necessidade que ele teve que morrer por nós, porque nós vemos que na terra não havia nenhum justo sequer. Então ninguém poderia pagar o preço que era necessário para a nossa redenção. Romanos 5:1 diz assim: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, e através do sacrifício dele nós voltamos a ter paz com Deus. Nós vamos ver aqui no ponto 3 que a impossibilidade da autojustificação, que é impossível o homem por si só se justificar diante de Deus. Não há nada que nós possamos fazer que ia corrigir o erro que foi cometido, né? O pecado, essa separação de Deus. Nós vemos que no Antigo Testamento ali eles sacrificavam animais, eles levavam animais inocentes e sacrificavam ali para perdão dos pecados, mas aquilo ali cobria momentaneamente o pecado deles, porque aquilo apontava por um sacrifício maior, que era o que Cristo fez por nós na cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós vemos aqui, tem uma referência aqui citada aqui na lição, muito interessante, que é sobre uma parábola que Jesus teve ali sobre o fariseu e o publicano. Nós vemos que o publicano era um cobrador de impostos, era uma pessoa má vista, e nós vemos ali a oração dos dois, a diferença.
enquanto o fariseu quis se justificar diante de Deus, falando, eu não faço isso, eu não sou roubador que nem tal, e o publicano humildemente orou, reconheceu que era falho, reconheceu que era pecador e que necessitava da misericórdia de Deus. E esse publicano saiu dali justificado. E o fariseu não, porque o fariseu se achou bom o suficiente, se achou que podia se justificar com as obras dele, mas nós vemos que nós não somos justificados pelas obras. Em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, fala que nós, pela graça, nós somos salvos, né? Que isso não vem de nós, é dom de Deus. E isso é para que nós não nos gloriamos, né, diante de Deus. Então nós não somos salvos pelas nossas obras, mas pelo sacrifício de Cristo. Eu já quero passar aqui para o... Eu só quero ler aqui uma referência para passar para a próxima parte, que é em Hebreus 10, 11, que diz assim: assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício que nunca podem tirar pecados. Né? É esse sacrifício que eu acabei de falar aqui. Ele cobriu momentaneamente o pecado, mas o único sacrifício que tirou de vez o pecado, que vence de vez o pecado, é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E nós vamos ver aqui, esse primeiro ponto falou sobre justificados por Deus. O segundo, nós vamos ver o segundo tópico, que é regenerados pelo Espírito Santo, onde também tem aqui 3 pontos, né, 3 subtópicos, que o primeiro vai falar sobre a natureza da regeneração, a necessidade de regeneração e a consequência da regeneração, as consequências. O primeiro que nós vamos fazer um resumo aqui é a natureza dessa regeneração. Essa regeneração, ela vem do Espírito Santo. Nós somos regenerados pelo Espírito Santo. Nós vemos aqui 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós vemos que, então, o Senhor Jesus Cristo, quando nós aceitamos pela fé, quando nós arrependemos, e no momento ocorre ali aquela conversão, então o Espírito Santo ele vai fazer o que na nossa vida? Ele vai nos regenerar. A regeneração é dar vida, né, aquilo que estava morto, é regenerar, trazer de volta a vida espiritual que nós tínhamos perdido, né, com Deus. Então o Espírito Santo começa ali a nos regenerar, a nos formar novamente, né? Quando há o arrependimento, então há essa vivificação espiritual depois desse processo de arrependimento, da fé, né? Então tem essa regeneração, porque nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Em Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Então nós estávamos mortos espiritualmente. Então Jesus Cristo, o Espírito Santo, através da obra salvífica dele, nos regenera e nos torna vivos espiritualmente novamente. Eu quero aqui fazer um resumo do segundo ponto deste tópico, que é a necessidade de regeneração, né? Porque nós necessitamos, como eu acabei de ler aqui em Efésios 2:1, nós vemos que nós estávamos mortos, né, em nossas ofensas e pecados. Então, nós necessitamos ali daquela regeneração, nós necessitamos de ser regenerados. Porque diz assim em João 7,38, lá, quem crê, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E Efésios 2:1, né, que eu já li, fala que nos vivificou estando mortos em ofensas e pecado, que é a condição que nós nos encontrávamos antes dessa regeneração. Então, por isso que houve essa necessidade, que através do pecado nós estávamos mortos. Então, ali, através do agir do Espírito Santo pela palavra de Deus que nos foi pregada, né, ele vai nos regenerar e nos dar vida nova, né? Vai nos dar nova vida espiritual, que nós vamos começar novamente a estarmos construídos, né? Porque nós estávamos desconstruídos, nós estávamos destruídos na presença dele espiritualmente, então ele nos regenera para que nós podemos estar na presença dele novamente. E nós vamos ver aqui que essa regeneração que ocorre, essa vida nova espiritual, é como lá em Ezequiel, né? Que ele profetiza sobre os ossos secos tornam a viver, né? Ele fez isso na nossa vida, nós estávamos mortos e ele nos fez viver novamente.
E o 3 vai falar sobre as consequências dessa regeneração. Aqui tem bastante parte que a gente podia falar, mas vai ficar muito grande. Mas eu quero resumir que essa regeneração na vida do crente, na vida do ser humano, ela tem benefícios, né? As consequências dela. Que umas diz assim, ó, nós vamos, para saber se uma pessoa é regenerada ou não pelo Espírito Santo, nós vamos ver que um ponto aqui que está destacado aqui é o amor intenso a Deus. Como diz, amai a Deus sobre todas as coisas, né? Então, a partir do momento que nós somos regenerados, nós começamos a amar a Deus de todo o nosso coração. Em 1 João 4,19 diz assim, ó, vou ler aqui rapidinho. 1 João 4,19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E em 1 João 5,1 ainda diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama o que dele é nascido. Então uma dessas consequências é o amor a Deus. Nós falamos que amamos a Deus, mas às vezes não fazemos nada por Deus. Mas a partir do momento que nós somos regenerados, nós começamos a viver para Deus. Nós começamos a colocar Deus em primeiro lugar nos nossos projetos, nos nossos propósitos e em tudo na nossa vida. O segundo ponto aqui é o amor pelos irmãos, né? Nós vemos em 1 João 3,14, que diz assim, ó, 1 João 3,14 diz, nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão não permanece na morte. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Então, nós vemos aí que uma das evidências também que nós fomos regenerados é amar o nosso próximo. Os dois mandamentos que se resumem em toda a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, né? Nós temos amor pelas almas perdidas, nós temos amor pelas pessoas e por isso nós pregamos o Evangelho e levamos as boas novas da salvação para elas, porque nós amamos aquela alma e nos preocupamos com ela. O terceiro ponto aqui das consequências é a rejeição das coisas mundanas, né? A partir do momento que nós fomos regenerados, nós não vivemos mais de acordo com o curso do mundo. Em Tiago 4,4 diz que aquele que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então nós não podemos ser amigos do mundo e amigos de Deus ao mesmo tempo. Porque se nós fazemos a vontade do mundo, nós aborrecemos a Deus. Diz assim, 1 João capítulo 2, verso 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o verso 16 diz, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Né? Então nós vemos que Deus não se agrada que nós vivamos de acordo com o mundo. O mundo, que eu falo que é o sistema pecaminoso, né, que governa esse mundo. As coisas mundanas, as coisas que desagradam a Deus. E o quarto ponto aqui dessas consequências é o amor à palavra de Deus. Né? Aí nós começamos a buscar com mais amor, a meditar com alegria na palavra de Deus. Nós vemos que antes nós não gostávamos nem de abrir a Bíblia, mas quando nós somos regenerados, nós temos amor em buscar esse conhecimento da palavra de Deus. E nós vemos aqui, tem uma referência em 1 Pedro 2,2, eu quero ler aqui rapidamente. 1 Pedro 2,2 diz assim, ó, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Né? Toda criança, quando é pequena, necessita do leite. Então ele faz essa comparação, leite racional, que é a palavra de Deus que nos alimenta para que nós venhamos a crescer espiritualmente. Essa é outra consequência da regeneração. Nós vemos aqui também um amor pelas almas perdidas. Né? Paulo teve esse amor, porque Paulo foi açoitado, Paulo sofreu naufrágios, e ainda assim ele se preocupava com as igrejas que ele tinha estabelecido, se elas estavam bem, caminhando bem espiritualmente, se elas estavam continuando firme no caminho do Senhor. Então, nós temos esse amor, né? É outra consequência, amar as pessoas que estão precisando, fazer missões, né? Amar as pessoas que não conhecem o Evangelho ainda. Nós vemos aqui outro ponto, que é o desejo de estar em comunhão com Deus e adorá-lo. Tem uma referência em Salmo 63, no verso 1. Eu quero achar aqui para ler rapidinho. Salmo 63, no verso 1, que vai dizer assim, ó. Ó Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Então nós vemos que
passa a alma a ter sede de Deus, né? Nós temos sede de Deus, de buscar as coisas de Deus. Essa é outra consequência. Se tem faltado essas consequências na sua vida, é que nós precisamos dessa regeneração ainda. Nós passamos a ter sede de Deus. Nós vemos aqui o sétimo ponto dessas consequências é a vitória sobre o pecado, né? A carnalidade. Em 1 João 5,18 tem outra referência que vai dizer assim, ó: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Não é que nós não estamos sujeitos a pecar, mas é que quem é regenerado não corre atrás do pecado, não vive querendo pecar, digamos assim, peca involuntariamente, porque não é perfeito e às vezes acaba cometendo alguma falha, mas ele não vive mais na prática, não tem o desejo de viver na prática do pecado e não corre atrás disso. Nós vemos aqui o oitavo ponto, que é o conhecimento da vontade de Deus. Nós conhecemos as vontades de Deus para a nossa vida. E o nono ponto aqui que eu separei aqui é o testemunho interior atestando que somos filhos de Deus. Eles atestam que nós somos filhos de Deus, que nós fomos reconciliados com Ele. E o 10 é o desejo de praticar a justiça. Nós vemos em 1 João também, bastante referência em 1 João 2,29 aqui, que vai dizer assim, ó: se sabeis que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, se nós somos nascidos de Deus, se nós somos nascidos de novo, nós temos que praticar e viver a justiça, porque nós temos que ser justos assim como o Senhor Jesus Cristo ele foi. Eu já quero aqui falar sobre o último ponto, o último tópico aqui, que é santificados em Cristo, que tem 3 pontos também, que é o primeiro ponto é uma consequência da salvação. O segundo ponto aqui desse tópico é o desafio de sermos santos. Perdão, o terceiro. O segundo é um esforço pessoal e o terceiro é o desafio de sermos santos. Nós vemos que o primeiro ponto aqui desse tópico é uma consequência da salvação. Nós vemos que a santificação é uma consequência da salvação. A partir do momento que nós aceitamos pela fé, que nós nos arrependemos, aí a partir do momento ocorre aquela regeneração que é operada pelo Espírito Santo na nossa vida. Então já começa o processo de santificação. Deus nos vê como santos perante Ele. Deus nos vê como separados. A palavra santo quer dizer separado. Ele nos vê como separados do pecado. Então, essa é uma consequência. A santificação é uma consequência da salvação. Então nós vamos ver aqui depois desse ponto que nós falamos sobre uma consequência da salvação, né? Que a santificação é uma consequência da salvação. E nós vamos ver aqui então agora o ponto 2 do terceiro tópico, que vai falar sobre um esforço pessoal, né? Que nós vemos aí que a santificação ela também é um esforço pessoal. E isso depende também do nosso esforço, né? Que nós vemos que nós precisamos estar ajudando, né, nesse processo. É uma cooperação entre nós e o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai nos ajudando, nos capacitando, e nós vamos fazendo nossa parte. Aqui tem um texto em Romanos 7, que está destacado. Nós vemos aqui, falando assim, que Paulo dizendo, eu quero ler apenas o versículo 17. Em Romanos 7, 17. Diz assim: de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Nós vemos aqui que Paulo registra ali uma luta, que o bem que ele queria fazer ele não fazia, mas o mal que ele não queria, esse ele fazia. Essa era a luta, né? Essa luta que a gente ainda tem, porque nós habitamos nesse corpo corruptível, então nós temos essa necessidade de nos esforçar para sermos santos, né? Para sermos separados. Então isso também é um esforço pessoal que nós temos que fazer. E o ponto 3 desse terceiro tópico vai dizer o desafio de sermos santos, né? É um desafio nós sermos santos nos dias de hoje. Nós vemos aqui que em Gálatas 5,17 vai dizer que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. É um lutando contra o outro e um se opondo ao outro. O seu espírito quer fazer o que é certo, quer ser obediente a Deus,
mas a sua carne quer fazer o que é errado, né? Quer fazer o que é contra a vontade de Deus e aquilo que vai te corromper. Então, nós vemos aí que é um desafio, né? Ainda mais nos dias de hoje. Nós vemos aí o pecado aumentando, as atrações do mundo aumentando. Então, essa é outra missão que nós temos, um desafio que nós temos. Então, resumidamente, a lição é essa. E o processo da salvação envolve esses três pontos que nós falamos aqui, que é a justificação, que nós somos justificados por Deus. Aí vem a regeneração, né, que Ele nos regenera, nos dá uma nova vida, né, sim, espiritual, um novo ser interior. Nós começamos a agir diferente, a ver as coisas diferente, a ser melhores. E nós vemos aqui o tópico 3, que é santificados em Cristo, que é a santificação, um processo que é indispensável. Hebreus 12:14 fala: segue a paz com a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, sem santificação, ninguém vai alcançar essa salvação, né? Esse processo, ele é falho se nós não tivermos a nossa santificação, se nós não buscarmos fazer as coisas certas. E que Deus em Cristo abençoe, que você possa ter extraído algo de proveitoso nessa lição, embora foi muito resumida, mas que o Espírito Santo possa ter falado aos seus corações. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.